Olá! Nessa análise audiovisual, vamos abordar um tema desafiador para o anestesiologista: a miastenia graves. Essa doença se caracteriza pela produção de anticorpos contra os receptores da acetilcolina na membrana pós-sináptica. A principal manifestação clínica é a fraqueza muscular, sobretudo da musculatura dos olhos, a musculatura extrínseca ocular, levando à diplopia, levando à ptose, ao acometimento preferencial da musculatura proximal, com uma progressão ao longo do dia da fraqueza muscular. A miastenia graves apresenta um pico de incidência bimodal em pacientes menores que 15 anos e pacientes acima dos 50 anos de idade. Essas manifestações frequentemente estão associadas a outras comorbidades, como, por exemplo, a tiroidite, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide. Há também acometimento de outros órgãos, como, por exemplo, a doença obstrutiva pulmonar. Há também uma forte associação entre a esclerose lateral amiotrófica e a miastenia graves, fazendo com que o manuseio perioperatório desses pacientes torne-se extremamente complexo. Alguns pacientes com miastenia graves vão necessitar da timectomia. Algo em torno de 15% dos pacientes com miastenia graves apresentam um timoma. O timo é o local na produção desses autoanticorpos, e a ressecção do timo, quando indicada, pode propiciar melhora dos sintomas clínicos com redução de fraqueza, além da redução das drogas imunossupressoras. Drogas essas que, tomadas num período prolongado da vida, também desencadeiam uma série de efeitos colaterais extremamente deletérios. Mas é desafiador a escolha da técnica anestésica, visto que anestésicos inalatórios, bloqueadores neuromusculares, podem desencadear no período pós-operatório a crise miastênica. Qual seria, então, a melhor técnica anestésica? A não utilização de drogas não seria necessariamente um caminho adequado. Em abril de 2018, foi publicado no Jornal da Sociedade de Cirurgia Cardiotorácica Norte-Americana um trabalho realizado por um grupo de chineses que tentaram avaliar qual seria a diferença no desfecho pós-operatório em pacientes miastênicos submetidos à timectomia quando confrontadas duas técnicas distintas: a técnica de ventilação espontânea durante uma videotoracoscopia e a confrontada com a técnica convencional de uma intubação orotraqueal com tubo de dupla luz para que seja feita a videotoracoscopia em condições de relaxamento muscular sob anestesia geral e ventilação controlada. Esses autores, então, através de um estudo de coorte retrospectivo em pacientes miastênicos, incluíram os doentes com idade superior a 18 anos, com classificação ASA 1 ou 2 e que tinham as suas manifestações clínicas controladas. Foram excluídos os pacientes, além das crises recentes miastênicas, os que apresentavam viária difícil, doença pulmonar obstrutiva crônica, distúrbios da coagulação, a doença obstrutiva do sono, aderência pleural descrita durante a sua ressecção ou a dificuldade para a ressecção do timoma relatada durante o ato anestésico cirúrgico. Esses pacientes que foram submetidos à ventilação espontânea foram confrontados com os pacientes miastênicos com o timoma ressecado sob anestesia geral e intubação orotraqueal. De 2009 a 2016, os autores separaram do total de timectomias dois grupos. O grupo SV-VAT, no qual os pacientes permaneceram em ventilação espontânea. Esse grupo foi montado de 2012 a 2016. 2012 foi o ano relatado pelos autores quando se instituiu a técnica
da ventilação espontânea para videotoracoscopia assistida, para ressecção de timoma, no serviço ao qual pertenci. Os pacientes desse grupo foram anestesiados com propofol, infusão alvo controlada, sulfentanil, recebiam anestesia epidural com catéter posicionado à altura de T7 e T8, recebiam uma máscara laríngea e eram mantidos em ventilação espontânea com a utilização de dexmedetomidina, além de, durante a videotoracoscopia, a administração sobre o pulmão de lidocaína a 2%, para que fosse reduzido o reflexo de tosse apresentado por esses pacientes. O grupo IVAT, neste grupo os pacientes foram ventilados mecanicamente, com ventilação controlada, anestesia mantida com propofol, sulfentanil, relaxados com cisatracúrio. Era posicionado um tubo de dupla luz, posicionado adequadamente com o auxílio de broncofibroscopia e mantidos com sevoflurano de 1 a 3 volumes por cento ou propofol alvo controlado com remifentanil. Eles eram estubados quando alcançavam um TOF superior a 90%. O grupo SVVAT, nesse grupo foram incluídos 36 pacientes e no grupo IVAT foram incluídos 68 pacientes. Segundo a metodologia, para que houvesse um melhor equilíbrio entre os pacientes desse estudo, já que não houve um processo de randomização, trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, utilizaram um artifício matemático chamado score de propensão para o pareamento. Com isso, os autores tentam equilibrar nos diferentes grupos as características de comorbidade pré-operatória, de alterações que possam ter no que diz respeito à evolução das suas doenças, aspectos antropométricos, além de aspectos relacionados ao próprio período pré-operatório. Com isso, é uma regressão logística. Os pacientes foram então agrupados em 2 grupos idênticos, sendo que em cada grupo 27 pacientes foram confrontados 1 para 1. Os desfechos observados pelos autores foram primários: mortalidade cirúrgica, taxa de conversão para cirurgia aberta com esternotomia, complicações pós-operatórias. Secundários: tempo de ventilação mecânica e alta hospitalar, bem como a permanência em remissão na miastenia grave, ausência de crise miastênica no pós-operatório. Após o score de propensão para pareamento, os autores mostram nessa tabela que houve um equilíbrio bastante interessante entre os 2 grupos. São praticamente idênticos. Não há diferença estatística em nenhum dos pontos de pré-operatório, gravidade, score de gravidade entre os pacientes confrontados. Como resultado, no confronto entre os 2 grupos, houve um melhor desfecho em favor dos pacientes miastênicos mantidos em ventilação espontânea, e o autor aponta aqui menor taxa de infecção pulmonar, ausência de crises miastênicas, um tempo de intubação traqueal no pós-operatório bastante reduzido, menor score de dor e menor tempo de internação hospitalar. Concluem que a técnica de ventilação espontânea ela pode ser feita em pacientes com miastenia graves e pode ser benéfica nesse contexto de reduzir as crises miastênicas de pós-operatório e o tempo de intubação. Ora, nós apontamos algumas limitações que tornam a afirmação feita pelo autor um pouco difícil de ser aceita de maneira ipsiliteris. Trata-se de um estudo retrospectivo, em 2 tempos distintos. Os grupos distintos no tempo podem ter, por exemplo, maneiras de terem sido conduzidos muito distintas também. Isso não foi apontado pelo autor.
como, por exemplo, o protocolo ERAS, que mais recentemente tem sido amplamente utilizado, trazem benefícios significativos em desfechos significativos como mortalidade numa série de cenários cirúrgicos no pós-operatório. Os grupos, ao serem montados, foram distintos em mais aspectos que não só a ventilação espontânea. Houve o uso, por exemplo, da dexmedetomidina no grupo de ventilação espontânea. Isso não foi feito no grupo em ventilação controlada. O grupo de ventilação controlada também foi manuseado com duas técnicas distintas que também não foram bem descritas pelo autor, alguns mantidos com inalatória, outros mantidos com venosa total. E o score de propensão para pareamento, o Propensity Score Matching, ele também não é capaz de suplantar os problemas gerados pela ausência de randomização. Fato é que as conclusões decorrentes desse trabalho nos deixam um pouco desconfortáveis de afirmar, apesar de uma ideia extremamente promissora, que os resultados alcançados aqui representam realmente uma realidade que pode ser amplamente utilizada em todos os serviços. Chegamos então a uma dúvida. Que tipo de anestesia poderíamos seguir, técnica anestésica poderíamos seguir para o tratamento desses pacientes? Encontramos um trabalho que foi publicado em 2015, no qual os autores utilizaram o Sugamadex para a reversão do bloqueio neuromuscular em pacientes miastênicos submetidos à anestesia geral. Foi publicada uma série de casos, com 117 casos, e ao nosso conhecimento foi a maior série de casos publicadas nesse contexto, utilizando esse tipo de técnica anestésica. Quero ressaltar que o complexo Sugamadex-rocurônio é capaz de englobar a molécula, retirá-la da placa milneural, isso ser excretado pela urina, com praticamente nenhum resíduo naquela placa neuromuscular, poderia interferir negativamente no processo da doença autoimune dos pacientes miastênicos. Nessa série histórica, os pacientes foram anestesiados com propofol, sulfentanil, rocurônio, mantidos com isoflurano, e os autores mostram na sua série histórica a ausência de reintubação em 48 horas, a ausência de broncopneumonia nas primeiras 120 horas, apontando um tempo médio para a aquisição de um TOF de 0,9 em torno de 117 segundos. Nesse trabalho, as recomendações para a reversão do bloqueio muscular profundo foram TOF entre 0 e 1, a dose de 4 mg por quilo, TOF acima de 2, a dose de 2 mg por quilo de Sugamadex, seguindo as recomendações já previamente elaboradas para pacientes não miastênicos. A utilização do TOF é de suma importância nos pacientes miastênicos submetidos a bloqueio neuromuscular para avaliação de bloqueio residual e da eficácia da sua reversão com essa técnica. Enfim, com a análise desses dois trabalhos, tentamos agregar mais discussão no que diz respeito ao manuseio de doentes extremamente complexos, às vezes com muitas comorbidades, que trazem uma série de desafios para o anestesiologista e que esses dois contrapontos podem ser ponderados na escolha da técnica mais adequada. Dúvidas, críticas ou sugestões, acesse o nosso contato @anesforyou.com.br.